Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 6. Jó fica antes de Salmos. Vocês sabem. A palavra diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queridos, imaginem vocês uma reunião. Eu imagino uma reunião no céu, diante do trono de Deus. Imaginem vocês os representantes dos mundos criados pelo Senhor, cada um representando o seu planeta, na presença do trono de Deus, do universo, adorando o Criador. Está faltando um representante. Está faltando um representante de um planeta, de um sistema solar distante, chamado planeta Terra. E de repente, o clima muda, porque chega o representante. E o representante desse planeta é o diabo, Satanás, que quer dizer adversário, inimigo. Sabe, queridos, eu imagino que quando Satanás chega, deve ter chegado atrasado. Todos devem ter olhado para Satanás. E a Bíblia fala em Apocalipse 11 que Satanás é o acusador dos irmãos. Imaginem que tragédia. O sujeito vai nos representar o planeta Terra, os habitantes daqui. E em vez de ser parceiro, ele é o acusador dos irmãos. Aquele que acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Deus sabia o que Satanás ia fazer. Deus sabia que Satanás ia chegar falando mal de todo mundo, de todos nós. Ia dizer: Deus, aquele povo lá não vale nada, eu não sei como o Senhor gosta deles. Porque se eu sou mau, eles não são muito diferentes de mim. Deus se antecipou. Em vez de deixar que Satanás acusasse seus filhos, Deus falou assim: ô Satanás, você vem de onde? Eu estava lá na terra, passeando, rodeando ela. E Deus falou: e você viu lá na terra meu servo Jó? Deus falou do seu campeão. Deus falou do seu servo mais fiel. Deus falou daquele que entre todos se destacavam.
E Deus faz uma avaliação desse homem. Irmãos, eu fico impressionado, encantado com a avaliação que Deus faz desse homem. Sabe por quê? Muitos de nós temos boa reputação diante dos outros. Mas uma coisa é você ter boa reputação diante dos outros, e outra coisa é você ter boa reputação diante de Deus. Porque as pessoas conhecem aquilo que você mostra para elas, mas Deus conhece o profundo do ser, o íntimo da alma. Deus sabia na essência quem era Jó. Na verdade, Deus conhecia Jó muito mais do que Jó mesmo se conhecia. Assim como Deus conhece a cada um de nós muito mais do que nós nos conhecemos. Então, a avaliação que Deus fez de seu servo é: você viu Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você teve curiosidade de saber o significado dessas palavras? Eu tive. Fui no original para saber. Íntegro é aquele que é completo. Integral. Se lembra? A farinha branca foi deteriorada, porque tiraram componentes essenciais. Aí sobrou só farinha branca. Então, integral quer dizer algo íntegro, que foi preservado, algo que está no seu conteúdo original. Que Deus estava dizendo que ele era um homem completo, no sentido, em todos os sentidos da vida, no sentido social, no sentido espiritual, no sentido intelectual. Era um homem que realmente era íntegro em todos os aspectos da vida. Deus falou também reto, e reto quer dizer aquele que persevera no caminho do bem, aquele que é perfeito em sua esfera, aquele que é íntegro. Sabe, os outros dois são fáceis: temente a Deus e que se desvia do mal. Ele tinha uma reverência, um temor, um amor, uma consideração tremenda por seu Deus, e ele se desviava do pecado. Ou seja, não é que Jó não fosse pecador, ele era pecador, mas ele não era pecador doloso. Ele não pecava porque queria pecar, ele só pecava por ser falho, e como pecador que era, ele pecava, mas não pecava por desejo de pecar. Ele não tinha o desejo de se rebelar contra Deus e sua vontade. Que descrição que Deus fez do seu servo. Sabe, irmãos, que eu fiquei pensando quando estudava esse texto? O que Deus tem para falar de mim? Não, vocês falarem bem de mim não significa muito, porque vocês têm uma ideia muito diferente do que realmente eu sou, porque vocês conhecem o exterior, mas Deus é que conhece o meu coração, e assim é com todos. Eu quero lhe levar a pensar, imaginar, que avaliação você acha que Deus faz de você? Se Deus tivesse que falar para o universo inteiro, quem é você? O que Deus falaria de você? Bom, de Jó, Deus falou: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Satanás, terrível como ele é, disse assim: claro que ele é tudo isso. O Senhor abençoou ele de uma tal forma na vida. Ele tem tudo, é um homem rico, próspero, tudo que ele deseja ele tem uma família linda, 10 filhos maravilhosos, uma esposa
linda e bondosa, tem riqueza, tem terras, tem servos, tem saúde, tem tudo. Claro, Jó só lhe ama porque o Senhor comprou o amor dele, dando coisas para ele. Esse é o problema com o Senhor. Quem sabe Satanás falou, o Senhor compra as pessoas dando coisas para elas. As pessoas na terra não te amam pelo que tu és, eles te amam pelo que tu podes dar. Podes dar. Esse é o problema. O Senhor dá tudo para os seus servos. Que diabo danado, né? Mas sabe de uma coisa? Eu acho que ele não falou mentira em todo sentido, não. Em sentido a Jó, talvez é verdade. Mas tem muita gente nesse mundo que ama a Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. A teologia da prosperidade está aí para provar isso. Igrejas lotadas para receberem as bênçãos, as quermesses, para fazer troca com Deus, negociação. E a frase principal é: se apodere da bênção. E entendam a bênção não como perdão dos pecados, não como a paz do perdão, mas não como a bênção da salvação, mas como propriedades que as pessoas adquirem. Empresários falidos que vão à igreja para que suas empresas voltem a prosperar. Estão à procura de coisas em vez de buscar ao Senhor. E para esses casos, Satanás falou uma verdade: eles lhe amam pelo que o Senhor pode dar, não pelo que o Senhor é. Então Deus falou para Satanás: você está me acusando de algo muito grave. Eu quero te dar a oportunidade de sair daqui e tocar em tudo que Jó tem. Tudo que eu dei para ele você pode tirar, só não toque nele, mas o que eu dei para ele você pode tirar. Vamos ver se você está certo. Vamos ver se realmente os terráqueos, os meus filhos, que eu criei, me amam pelo que eu posso dar, por eu ser um provedor, ou se me amam porque eu sou o Criador, porque eu sou o Deus deles. E diz que Satanás saiu da reunião. Imediatamente ele foi fazer seu trabalho de destruição. E sabe quais as coisas que ele fez? Irmãos, imagina a tragédia se abater sobre uma pessoa como abateu sobre a vida de Jó. Quer ver, por favor, no verso 13 aí do capítulo 1? Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a prova. Falava ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Também falava este ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Será que isso é pouca tragédia? De uma hora para outra perdeu todos os bens, e o maior de todos os bens, os 10 filhos que possuía. Irmãos, não é natural que um pai e uma mãe sepulte um filho, mas é extremamente antinatural que um pai e uma mãe sepulte seus 10 filhos. Que todos tenham morrido num momento só. Quando toda essa tragédia caiu sobre a vida de Jó, eu lhes pergunto, quem estava sendo provado, Jó ou Deus? A questão aqui, queridos, é, Satanás disse, o Senhor compra a fidelidade e o amor dos seus filhos, tire tudo. Era Deus que estava sendo acusado diante do universo, e Deus então permitiu todo aquele sofrimento para Jó, para que Jó pudesse provar para todo o universo que existem pessoas na terra que amam a Deus de verdade, e entre esses está você. Deus queira que seja assim. Jó perdeu tudo. Eu não posso imaginar quão doloroso foi para esse homem essas perdas. Eu não posso imaginar. Mas eu acho que perder os filhos foi a dor mais insuportável que ele sofreu. Todos de uma vez só. Todos de uma vez só. 10 filhos. Que dor, que sofrimento. É tão triste quando isso acontece. Esses dias atrás, eu fui na igreja de Maringá, nas férias, e veio um jovem falar comigo, seus 30 anos, jovem casado, e ele falou todo alegre: pastor, minha esposa está grávida de 7 meses, e eu vi a alegria no rosto dele, era o primeiro filho, e há 10 dias atrás ele colocou lá no Facebook, eu fiquei sabendo, a tragédia de ter perdido o filho. Ela teve uma complicação, a criança nasceu, mas não conseguiu resistir, veio a falecer. E ele estava dizendo de toda a dor que ele estava sentindo, ele e sua esposa, por perder o primeiro filho. Agora imaginem vocês perder todos os filhos já crescidos. Que dor não foi essa? A pergunta é, permaneceu ele fiel? Será que somos capazes de suportar as aflições da vida sem nos revoltarmos contra Deus? Será que o ser humano é capaz de sofrer e ainda dizer, louvado seja o nome de Deus? Será que somos capazes de colocar a culpa na pessoa certa ou ainda culpamos o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa, querido, nunca coloque culpa em Deus quando as tragédias e os sofrimentos nos abatem. Jesus nos ensinou uma parábola muito linda. Ele disse que o dono da terra, um fazendeiro, jogou a boa semente no seu campo e nasceu o trigo. Só que durante a noite foi um homem inimigo dele e semeou junto o joio. E de repente, tempo passou, ambos começaram a crescer. E os servos, percebendo que havia joio no meio do trigo, foi ao Senhor e disse: olha, um inimigo com certeza distribuiu aí o joio. O Senhor quer que a gente arranque o joio? E ele falou: não, deixa crescer junto. Porque vocês podem tirar trigo pensando que é joio e deixar joio pensando que é trigo. Deixa crescer junto. E quando crescerem, vocês saberão a diferença entre trigo e joio, então colherão o trigo
e o joio tacarão fogo. O que é lindo nessa parábola que quero trazer para esse contexto é que foi um inimigo que semeou o joio. Quando vier o sofrimento, a dor, a enfermidade, não culpe o Senhor. Foi Satanás que semeou o mal neste mundo. Foi a entrada do pecado que trouxe dor, angústia e sofrimento para os filhos de Deus. Não culpe seu Deus, o seu Criador, aquele que te ama a ponto de ter dado seu Filho amado para morrer em seu lugar. Deus lhe deu tudo em Jesus, como não vai lhe dar as outras coisas? Mas a acusação de Satanás é: se o Senhor der tudo para eles, eles só te servirão por interesse, e interesse mesquinho, porque o ser humano é um egoísta crônico. Eles só querem as bênçãos que o Senhor pode dar. Eu fico muito triste por ver nesse mundo que Satanás tem razão em alguns casos. Porque como é comum as pessoas buscarem a Deus só por interesses particulares. A lição, eu acho que foi retrasada ou passada, não sei, dizia sobre oração intercessora. Eu achei muito linda aquela lição, dizendo assim, que a gente às vezes é tão egoístas, que a nossa oração se torna apenas um discurso para expormos diante de Deus as nossas necessidades. Só pensamos em nós e só pedimos para nós. Esquecemos do outro que está ao nosso lado, às vezes precisando de nossa intercessão. E a lição estava dizendo assim: pense no outro também, esqueça um pouco de você mesmo. Eu cheguei à conclusão que se eu orar menos por mim e mais pelos outros, talvez tenha que orar cada vez mais menos por mim. Entendem o que quis dizer? Que quando você pensa nos outros e pensa menos em si mesmo, Deus te abençoa e você não vai nem precisar ficar orando por você, porque vai estar tudo bem na sua vida, querido. Aprenda a sofrer com o sofrimento do outro, aprenda a se interessar pelo bem-estar do outro, a interceder pelo outro. Satanás nos acusa diante do universo, dizendo: lá é tudo interesseiro. Que Deus queira que Satanás esteja errado em relação a você, a mim e a todos nós. Que possamos amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Mas quero dizer para vocês o que a Bíblia fala em relação a Jó, depois de todo esse sofrimento. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Tudo que ele fez foi demonstração de pesar, tristeza e angústia. Meus irmãos, os sofrimentos nos levam à tristeza. Isso é normal, mas não deve nos levar à blasfêmia, e não deve nos levar à incredulidade. Ele chorou, lamentou, mas caiu por terra e adorou a Deus. Não se rebelou, adorou ao Senhor. E ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome. Que resposta para o diabo, não? Eu imagino o diabo vendo Jó falar assim. Imagina, a acusação dele é: o Senhor comprou, ele só te serve porque o Senhor deu tudo. E agora ele falou: nasci nu e nu voltarei. Deus que me deu tudo, e agora se ele me tirou tudo, não importa. Louvado seja o nome do Senhor.
eu sou dele e quero adorá-lo com tudo ou sem nada. E o adorou. Satanás estava errado. Deus não compra a fidelidade dos seus filhos. Talvez você seja um servo do Senhor e sua vida não vai bem. Talvez você tenha uma empresa e você faliu, e você diz, mas por que faliu? Eu sou servo de Deus. Deus nunca disse que a sua empresa vai ser uma beleza. Deus nunca disse que Ele vai te dar tudo o que você quer, porque isso pode ser apenas egoísmo humano. E sabe de uma coisa, irmãos? A maioria de nós tem que ser pobre a vida inteira, porque se fôssemos ricos, nos perderíamos. Ter rico para usar mal os recursos que Deus nos deu. Sermos ricos para usarmos para o nosso bel prazer os recursos de Deus. Isso seria para a nossa perdição. E como bênção, Deus nos dá apenas o suficiente para vivermos. Mas sabe, Satanás foi desmascarado. O universo todo ficou sabendo. Satanás é um mentiroso. Falou que Deus comprava, e ele tirou tudo, e o sujeito continua fiel. Se você perder tudo, ainda vai louvar a Deus? Se você perder sua casa, seu carro, se sua empresa falir, se você não tiver mais essas roupas bonitas que você tem para vir à igreja, você continuará louvando a Deus ou vai dizer, o Senhor me abandonou, o Senhor não liga mais para mim, vai virar as costas para Deus? Se você fizer isso, Satanás não será desmascarado, porque ele terá razão, pelo menos em relação a você. Eu concluo na segunda parte do sermão aqui, que está no capítulo 2, verso 1. No dia seguinte em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás então disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto um homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse-lhe o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Uma prova um pouco mais severa, mais difícil ainda. Antes era, ele é fiel porque o Senhor dá bens para ele, mas tire os bens e ele vai blasfemar. Como Satanás foi desmascarado, ele falou, não, Deus, o caso é o seguinte, o ser humano é um egoísta crônico, ele pensa em si. O Senhor deixou eu tocar nas coisas, mas não deixou eu tocar nele. Deixe eu tocar nele, deixe ele sentir o sofrimento na sua pele. Ele vai blasfemar na tua face. E Deus falou, tá bom, eu deixarei, mas poupe-lhe a vida. Não tire a vida dele, não o mate. Aí o demônio, inimigo de todos nós e que quer o nosso sofrimento, olha o que ele fez com Jó. Verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Quem feriu a Jó? Não foi Deus, queridos, se lembrem, foi Satanás. Satanás feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu não sei que doença era essa,
Mas tumores malignos, tumor maligno para nós hoje é câncer, né? Seria isso? Câncer em todo o corpo? Não sei. Seria tipo furúnculos que saía secreção? Só sei, irmãos, que o que a Bíblia fala era um sofrimento doloroso. Ele se tornou, seu hálito se tornou fétido. Ele cheirava mal. E a Bíblia fala que ele pegava caco de telhas para passar assim e tentar tirar uma secreção da. Imagina você que dor, que sofrimento. Sabe, irmãos, é muito fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem. É muito fácil servir ao Senhor quando você tem saúde, sua família lhe traz alegria, quando você tem recursos, quando todos estão felizes. Agora é duro, é quando uma doença terminal lhe abate. E quando você olha para todos os lados e você não vê recursos humanos para lhe ajudar. Quando você está diante de um médico que estudou as doenças e ele se entrega dizendo: não temos recursos, não temos o que fazer. Eu me lembro quando meu pai chegou nesse estágio da enfermidade, com um câncer terminal, e o médico nos recomendou o seguinte, na verdade foi o diretor do hospital, representando os médicos. Ele disse: olha, levem o pai de vocês para casa e façam a vontade dele, fiquem com ele, porque não temos mais o que fazer. Melhor que ele esteja em família, os últimos momentos da vida dele. E como foi duro pegar nosso pai e levar para casa, porque não existia mais recursos humanos para tratar de sua enfermidade. E uma semana depois ele estava morto. Queridos, essa é a questão. Como reagimos diante dos infortúnios? Essa é a questão. Fé diante da fortuna, diante da saúde, do sucesso, é uma fé que não pode não ser verdadeira fé, porque fé tem que ser provada. E você prova a fé de alguém quando as aflições da vida caem sobre ele. Essa é a questão. Aí é que uma pessoa vai demonstrar de que material é feito. Aí que vai mostrar robustez ou fragilidade de sua fé. Sabe por que Deus não te protege de tudo, querido? É que se Ele te protegesse de tudo, você não se conheceria. Você até poderia pensar que se conhece, mas na verdade não iria se conhecer. É no momento das lágrimas, das perdas, das durezas da vida, das tragédias que a gente vê que nível de intimidade temos com o Senhor. Se a gente é capaz de falar como Jó, Deus deu tudo, e se Ele tirar tudo, está bem. Ou se a gente vai se revoltar contra Ele e falar: onde estava o Senhor quando a angústia me assolou e quando a tragédia me abateu? Sabe, queridos, Jó passou por essas duas etapas de provação, de provações, talvez as mais difíceis que um ser humano seja chamado a passar. E eu quero ler
o final do capítulo 2. Perdão, não no final, durante o capítulo 2, no verso 8, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Ele não recebeu o mal de Deus, ele recebeu o mal do diabo. Mas é evidente que Deus permitiu, porque se Deus não permitisse, Satanás não poderia tocar nele. E porque Deus permitiu? Para provar a todo o universo que nesse mundo ele tem filhos fiéis, que o amam pelo que ele é, não pelo que ele pode dar. Você é um deles? Sabe, queridos, o que Deus tinha mais de precioso, Ele já deu. Primeiro, Ele te deu a vida, ao lhe criar a sua imagem e semelhança. E quando o pecado veio, Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe, Paulo em Romanos, no capítulo 7, ele diz assim: se Deus nos deu o seu Filho, por acaso não nos dará com Ele todas as outras coisas? O que Paulo está dizendo é que Ele já nos deu o que era de melhor que possuía. Ele nos deu a maior de todas as dádivas. Se Ele nos deu o máximo que Ele poderia dar, não nos dará as coisas menores? Querido irmão, eu peço a Deus que quando o infortúnio e a dor bater a porta da nossa vida, que nos nossos lábios haja louvor a Deus e não blasfêmia. Que a nossa fé permaneça firme, confiando naquele que no devido tempo nos dará o livramento eterno da presença do mal. Eu quero partilhar com vocês o último texto de Jó, no capítulo 19. Verso 23, para entendermos o contexto. Jó diz assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Ele não sabia, mas foi. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso é fé. Fé que pode suportar as dores, as perdas e as tragédias da vida. E ainda ser capaz de dizer: eu sei que meu Redentor vive. Não sou capaz de explicar todos os porquês do sofrimento. Não sou capaz de compreender todas as coisas que permeiam essa história trágica do pecado. Mas uma coisa eu sei: eu confio no meu Redentor.
Posso não ter resposta para todos os meus porquês, mas confio que no final Ele virá. E Ele vai tirar o motivo de nossas lágrimas. E Ele nos explicará os motivos de nossas dores e nossos ais. Queridos, Deus não te chamou para viver num parque de diversões. Ele está te chamando para viver num campo de batalha. Temos inimigos terríveis que querem o nosso mal, mas Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando eu virei e vos levarei para mim mesmo. Eu quero lhe desafiar a confiar no Senhor. Quando a tragédia bater a porta do coração ou da vida, diga para Satanás: eu sei que aí está o seu dedo, mas eu continuarei confiando no Senhor. Falar para Deus: Deus, me dê forças para jamais blasfemar contra Ti. Senhor, me dê condições de permanecer leal, mesmo que eu perca tudo. Que eu olhe para frente, para o dia quando o Senhor irá restituir tudo outra vez. E quando o pecado será tirado do universo inteiro. Você quer dizer ao Senhor: eu confio em Ti? Você quer dizer ao Senhor: Senhor, me dá dessa fé que possa enfrentar tudo e permanecer firme? Então, depois de cantarmos o hino, eu quero orar por todos aqueles que querem pedir: Senhor, me dê uma confiança como a de Jó. Que eu permaneça leal, mesmo diante dos desafios e das tragédias que se abatem sobre todos, inclusive sobre aqueles que Te servem. Mas que a minha confiança nunca se abale. Pai do céu, nós queremos louvar Teu nome por quem Tu és. Tu és nosso Criador e Tu és nosso Redentor. Também és mantenedor, Pai, da vida, e também nos dás tudo o que precisamos para existir. Mas nós queremos chamar, Pai, por quem Tu és. Nós queremos lhe pedir que o Senhor tire de nós os motivos egoístas, que a gente não Te sirva apenas para ganhar algo em troca, que a gente lhe sirva para ganhar em troca o privilégio de lhe pertencer, o privilégio de tê-lo conosco bem próximo, o privilégio de não ficarmos sozinhos neste mundo caído. Pai, nós não estamos Te pedindo bênçãos materiais hoje, estamos pedindo bênçãos espirituais, uma fé que seja tão forte como foi a de Jó, mesmo em meio às tragédias da vida. Por favor, Pai, se entre nós há alguém que não tem essa confiança no Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo a adquirir, porque é só uma questão de tempo. Todos teremos que passar por momentos difíceis na vida, seja conosco ou com os queridos ao nosso redor, mas as tragédias sempre se abatem sobre nós. Chegará o dia em que teremos que nós mesmos morrer, se ainda vivemos nesse mundo antes de Jesus voltar. Mas, Pai, que possamos ir para o descanso, se isso for o caso, como o Seu servo Jó, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que um dia Ele voltará. Pode não ser nos meus dias, mas um dia vai acontecer, e naquele dia eu terei o privilégio de vê-lo com meus próprios olhos. Que essa confiança esteja no coração de cada filho seu, nesse lugar, nesta manhã.
Te peço por Jesus. Amém, Pai.